quando ele botar Não, para se gravar. gravar só a palestra, não pode? Agora sim. Agora sim, está gravando. Boa noite, meus queridos irmãos. A Confraria Quantum vai iniciar a palestra com o nosso querido irmão Erivelto de Souza. E hoje o mestre de cerimônia seria nosso querido irmão Isaltônio, que por motivo imperioso faltou, então sobrou para o marmitão. E vamos então iniciar os nossos trabalhos com a abertura com o nosso querido presidente Valdemar Queiroz. Valdemar, com a palavra para a abertura. Boa noite, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos ouvir, ver e sentir a palestra, a quarta etapa dessa série de palestras que fala sobre a criação do universo até os dias de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a vida, é a quarta palestra. E eu espero que vocês, no final, digam assim, valeu a pena estar aqui. O nosso propósito é trazer uma informação nova, né, sobre todo o universo, desde o começo, a criação, como surgiu a vida. Hoje o nosso querido palestrante vai falar sobre o início da vida. Eu penso que é uma desse ciclo de palestra mais importante de todo, uma das mais importantes, que vai falar sobre como que começou a vida no planeta Terra. Quero agradecer a presença de todos, pedir ao grande arquiteto do universo que ilumine vocês e que saiam daqui bem contentes e satisfeitos. Beijo no coração. Obrigado, presidente. Agora, dando continuidade ao nosso trabalho, toda vez que iniciamos um empreendimento, nós elevamos nosso pensamento ao grande arquiteto do universo em uma oração para a reflexão. E eu peço ao nosso querido irmão Lucas Couto que faça a oração inicial para a abertura dos trabalhos. Meus estimados irmãos, nesse momento a gente possa tirar um momento de reflexão e elevar os pensamentos ao grande arquiteto do universo para que ele nos permita sempre, como maçom, poder estar aqui e seguir no rumo do seu conhecimento, das luzes da sua sabedoria, para que ele possa iluminar os caminhos de todos nós, porque aquele maçom que tem para si a sede de conhecer, de saber, ele brinda, junto com o grande arquiteto do universo, a sabedoria. Então, peço que os irmãos saiam daqui não só embebecidos da luz que vem do alto, mas também hermanados pelos laços que nos unem como verdadeiros irmãos. Então, que o grande arquiteto do universo possa nos iluminar, nos guardar e nos abençoar, permitindo que a mansidão fraterna, nos gestos, nas atitudes de falar, bem como nos momentos que aqui estivermos, possam a fraternidade assim ser a luz que nos vai iluminar pelo mundo. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Obrigado, irmão querido. Lucas. Dando continuidade, então, ao nosso trabalho, eu pediria ao nosso querido irmão Petronilo Filho que fizesse um pequeno histórico sobre a confraria, apesar de que todos presentes aqui já a conhecem, mas só fazer um breve histórico da confraria. Com a palavra, irmão Petronilo. É só liberar o som, Petronilo. Então, na nossa... o Petronilo deve estar na... Então, a nossa confraria, ela foi fundada em 20 de maio de 2020. Agora, dia 20 de maio, vai completar 4 anos.
Ela trabalha no período todos os dias, ininterruptamente, durante todos esses anos, das 10 à meia-noite, horário oficial, e todos aqueles que quiserem participar estão livres, desde que seja maçons livres e aceitos. Então, a nossa confraria, nós vamos passar no final do programa o link para aqueles que, aqui todos que estão aqui presentes, já tem esse link, mas a gente pode passar o link para reforçar para quem não tem, queira participar da nossa confraria. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, nós vamos agora ler o currículo do palestrante pelo nosso querido irmão Raimundo. Irmão Raimundo, com a palavra. Boa noite, meus irmãos. Nosso estimado irmão Erivelton Luiz de Souza, ele é mestre maçom. Ele atualmente está como secretário da Augusta e Especial Loja Simbólica Caminhos da Liberdade 263 do Oriente de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, e é orador da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Epaminondas Souza Costa, número 260, do Oriente de Barbacena, também em Minas Gerais. Ele pertence ao Gomes, ele é do rito brasileiro, Comab, está hoje nos graus filosóficos no grau 18 e tem a sua carteira de número 21063, o SIM. Na carreira da sua história acadêmica, ele iniciou como técnico em metalurgia, é graduado em engenharia na área de metalurgia, fez mestrado em engenharia de materiais, fez doutorado em engenharia de materiais também, fez um pós-doutorado em processamentos de minerais e resíduos, tem algumas especializações em eletrotécnica, matemática avançada, eletrônica analítica, uma em meio ambiente e mecanismo de desenvolvimento de limpezas, sistema de bioprocessamentos, tem mais especialização em geometria computacional aplicada à engenharia, outra em astrofísica e cosmologia. É professor da Universidade Federal, tem um histórico imenso dentro do campo como professor. Nessa carreira dele, ele ganhou alguns prêmios, entre eles, ganhou o prêmio da FENATEC de Tecnologia Aplicada, oferecida pelo CREA de Minas Gerais, ganhou um prêmio de Gestão Integrada da ABM, ganhou um prêmio, uma comenda de comendador científico do Instituto Brasileiro de Ciências e Inovação. Ele é membro de vários conselhos da CODAP, da CODEMA, membro do Instituto Estadual de Florestal, membro do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Ciências e Inovação. E, na vida maçônica, além de ser mestre, é um dos nossos palestrantes nacionais, com muitas já palestras para todos os nossos irmãos. E, atualmente, ele está trabalhando conosco nessa palestra que é praticamente um seriado para nos ensinar de onde nós viemos, quem somos nós, em que mundo nós estamos, que é essa parte da cosmologia. Então, nosso estimado irmão Erivelton, é isso aí e muito mais, sem esquecer de que ele foi picado por umas abelhas e passou a ser o nosso famoso Google Man. Então é isso aí. Cumprido vossas ordens.
Obrigado, irmão Raimundo, pelo currículo do nosso estimado palestrante. E a palavra está franqueada ao palestrante. Com a palavra, irmão Heriberto Souza. Abriu o som aí, Heriberto. Aí. Eu agradeço imensamente a oportunidade, a honra, né, de vocês confiarem a mim. A intenção, é claro, que aqui não é solucionar todas as dúvidas, na verdade, nem responder todas as questões, não teria tempo hábil para isso, nem tenho conhecimento para isso. A ideia talvez seja mais motivar outras dúvidas, porque eu acho que não se aprende com respostas, se aprende criando perguntas. Se cada resposta motivar duas perguntas, a pessoa evolui. Eu vejo respostas como degraus e as perguntas como os passos. O que nos eleva ao próximo andar são os nossos passos e nossas respostas que nós encontramos. Dito isso, eu vou fazer, então, iniciar a apresentação e espero poder atender ao máximo aí a expectativa de todos, né, e não causar nenhum tipo de decepção. E depois colocar-me à disposição para que vocês possam, né, tirar as questões que eu possa dirimir ou então compartilhar as dúvidas e crescer junto com vocês. Compartilho aqui, então, a apresentação. Todos estão visualizando claramente a apresentação? Sim. Bom, Sim, meu irmão. Vamos seguir. Gênese cósmica. A intenção desse processo é mostrar que eu, sinceramente, sou defensor dessa ideia que não há conflito entre o conhecimento técnico e a crença em Deus. Com base nisso, essa parte agora, nós vamos falar da vida. Ou seja, a proposta é mostrar, de forma resumida, é claro, mas com mais detalhamento que for possível nesse prazo, como é que a vida chegou até onde chegou, ou pelo menos dirimir o máximo de dúvidas possível que pertencem a isso. Primeiro de tudo, meus irmãos, a água. Sem a água, não há vida. A água é a fonte na qual a vida nasceu. Ela não é, talvez, a fonte da vida, mas ela é o elemento principal, não só na qual a vida surgiu, mas também na qual ela se proliferou e ela se alimenta da água como matéria-prima para existir. A água não é um alimento no qual a vida cresce, mas é uma substância que permite que a vida se desenvolva. E a gente vive perguntando, a água é, então, fonte da vida? É uma pergunta que é levantada há muito tempo, porque sempre se acreditou que a água seja exatamente fonte da vida. Hoje, talvez a explanação semântica mais adequada seria dizer que a água seria o berço da vida, pois foi na presença da água que a vida pôde se construir. Mas a vida, ela evoluiu de forma científica, de forma fisiológica, de forma biológica, dentro de uma sequência de acontecimentos que duraram bilhões de anos para chegar até o momento. Logo na formação da Terra-prima, ou seja, do primeiro planeta que viria a ser a Terra que nós temos aqui hoje, o Sistema Solar tinha muito mais de 20 planetas, muitos deles circulando próximo, né? Então, essas substâncias que formaram esses planetas, elas não são oriundas do Sol. Na verdade, são substâncias que foram atraídas para o mesmo centro comum de massa e a que o Sol pertencia e foi atraído, e o gás que formou o Sol circundou ao redor de si partículas de poeira cósmica, partículas que foram geradas na morte de outras estrelas. Então, olha que interessante. Para que uma simples bactéria existisse, foi preciso que estrelas morressem. Então, se a gente tomar como base isso até, de certa forma, uma poesia, Deus destruiu a milhares de estrelas para que nós estivéssemos aqui hoje comentando sobre isso. Ele sacrificou estrelas para que nós existíssemos. Eu falo nós, não só os seres humanos. Mas dado que o ser humano é talvez na espécie viva do nosso planeta, o único que tem consciência de si mesmo e esotericamente tem
a inteligência emocional existencial, ou seja, que questiona a si mesmo dentro do universo, talvez sejamos, sim, um projeto maior que veio sendo desenvolvido a longa data. Quando esses materiais, essas partículas, começaram a formar a primeira Terra, esses materiais vieram já com materiais oxidados, matéria mineral, né, óxidos minerais, e que também já tinham incorporado em si moléculas de água. A água, para quem não sabe disso, durante o nascedouro das partículas da matéria do universo, pela fusão que ocorria nas estrelas, nas supernovas, porque são nas condensações gravitacionais das supernovas que metais pesados surgiram, a água já havia sido produzida. Então, muito antes dos elementos minerais serem fundidos, o hidrogênio e o oxigênio já haviam formado água. Já existiam estrelas que jateavam trilhões e trilhões de toneladas de água do espaço afora, num período curtíssimo. Então, já existiam nuvens e nuvens que, depois, pela temperatura, vieram se consolidar, formar, então, meteoros e revestir esses materiais. À medida que esses materiais foram sendo espalhados, eles foram se impregnando e foram associando de forma molecular a água com o mineral. Então, a matéria-prima que formou a Terra, basicamente, já tinha água em sua composição. Asteroides e cometas ricos em água vieram a cair na Terra logo após a formação da Lua. Por que isso? Durante o processo de formação da Terra, o sistema solar ainda era composto por um grande disco de acreção feito de partículas variadas. Então, ele era muito, muito permeado, ou seja, extremamente congestionado, e grandes impactos ainda aconteciam. E entre esses impactos, ainda existia a formação de alguns planetas secundários, ou planetesimais. Um deles, um pequeno planeta, ficou numa órbita muito próximo da Terra, ainda estava arrastando essas partículas, se consolidando, até que ele veio se chocar com a Terra. Ao se chocar com a Terra, que já estava em formação, em condensação, ou seja, já tinha sido feitos os impactos, apesar do aquecimento superficial, o interior da Terra ainda não era tão aquecido a ponto de impedir que essas rochas com água se mantivessem ali dentro. Porque a água, nesse ponto, já era uma forma molecular. Não estava água como a gente conhece, água líquida. Ela estava entranhada dentro da estrutura cristalina dos minerais. Durante o impacto do planeta que veio gerar a Lua, parte do seu núcleo mais denso se fundiu com o núcleo da Terra. E esse planeta, chamado Theia, nomeado de Theia, ele veio a contribuir para o acréscimo de uma quantidade muito grande de material físsil, ou seja, material radioativo, que veio a aprofundar e aumentou, por questão da fissão, o calor gerado pela fissão nuclear, demais a temperatura interna da Terra, tornando o núcleo externo líquido e o manto interno também líquido. O manto externo pastoso, mas o manto interno líquido. Isso permitiu que houvesse um sistema de convecção que antes não existia, porque agora na parte fluida, essas temperaturas permitiam que o planeta circundasse essa massa térmica, houvesse essa convecção da massa líquida fundida no núcleo da Terra. Esse calor aumentado começou a atingir as rochas que estavam ali, fazendo com que houvesse uma profusão de liberação dessa água que foi expulso para a parte da crosta do planeta. Além dos meteoros, das chuvas de asteroides que ocorreram por bilhões de anos seguidos, trazendo água, mas principalmente outros elementos, a água da Terra basicamente veio dessa profusão que surgiu mais tarde da emissão de vapores e líquidos das erupções. Então, qual foi a importância das chuvas de asteroides que ocorreram? Eles não trouxeram água também? Sim, trouxeram. Eles ajudaram a esfriar parte da crosta, apesar dos impactos gerarem calor, pela presença de água. A água é a substância natural que tem o maior poder calorífico, ou seja, 1 grama de água precisa de 1 caloria para aquecer de 1 grau. Nenhuma outra substância natural precisa de tanta energia. A água é a que mais gasta energia por grama para aquecer de 1 grau. Nessas condições, o mais rico, e aí hoje nós sabemos disso através de estudos de sondas, já se encontraram em asteroides a composição química de vários elementos, em que nesses asteroides já foram encontrados aminas, aminoácidos, componentes heterocíclicos de nitrogênio, ácidos carboxílicos, né? Alguns compostos em cadeia de formação de anéis, ou seja, compostos cíclicos,
Todos eles são elementos fundamentais para a construção da vida orgânica. Então, já existia nos componentes antes da Terra ser formada. Provavelmente, alguns deles vieram junto com a Terra, mas estes não resistiram ao aquecimento, podem ter sido destruídos. O que ficou foi muito pouco. No entanto, muitos deles caíram mais tarde no processo de esfriamento, depois que a Lua se formou. Por que depois da Lua? Porque depois do processo de formação da Lua, a própria Lua se tornou um elemento de proteção da Terra. Já não existia uma profusão tão grande de partículas na acreção, ou seja, nos discos orbitais. A eclíptica já estava mais limpa, então permitindo que estes meteoros, agora ricos em água com substância orgânica, passassem a cair. É fácil a gente imaginar que essa substância existia, meus amigos, porque no processo de formação de elementos ao longo da criação do universo pelas fusões das estrelas, os elementos começam dos mais leves, hidrogênio, depois hélio, lítio, berílio, e assim vai sucessivamente, passando por carbono, nitrogênio, oxigênio e outros elementos que viriam a compor as moléculas orgânicas. Então, muito antes de existirem os compostos minerais, as moléculas orgânicas já existiam. Então, estes elementos orgânicos, na verdade, são muito mais antigos, são muito mais proeminentes nesta época do que os elementos minerais que formam o planeta. Na verdade, quando a gente fala de um planeta igual a Terra, que a gente considera que ele é basicamente um planeta rochoso, que é cheio de compostos minerais, esta composição é raríssima em todo o universo. O universo é muito mais rico de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio do que de ferro, silício e alumínio. Nós é que vivemos numa joia incrustada de um sistema solar pequeno. Como a gente vive num planeta em que a gente considera proeminentemente muito mais rico em minério, em sílica, do que nos outros elementos, a gente tem o ledo engano de achar que esta relação estatística, né, percentual, se estende em todo o universo. Nós vivemos numa anomalia composicional em relação a todo o universo. 99,9998% de todo o universo é hidrogênio. E depois os elementos leves. A percentagem de materiais pesados que existe no nosso planeta é ínfima perante todo o cosmos. Estes elementos, esses compostos orgânicos, também encontrados nesses asteroides, nesses meteoros, estudados por sondas, eles são os elementos fundamentais para se formar os princípios dos ácidos nucleicos, entre eles os que compõem o RNA e, mais tarde, até a vitamina B3, que é a niacina, que é um fator que depois se torna pentose, quando rompe a cadeia de nitrogênio, para formar ligação entre os RNAs e compor o DNA. Então, veja bem, as peças, os quebra-cabeça que comporiam as matérias orgânicas já existiam muito antes da própria formação do nosso planeta. Durante o processo de desgaseificação, que é o que eu disse antes, do aquecimento do núcleo, que essa água foi expulsa para a atmosfera por erupções, gerando, inclusive, milhões de anos sequenciais de chuva e esfriamento, até que a pressão atmosférica normalizasse. E, com isso, enquanto o processo da Lua gerava uma rotação diferenciada entre o núcleo interno e externo e o próprio planeta, criando uma corrente elétrica que gerasse um campo magnético para proteger a estrutura de revestimento da Terra, impedindo agora que a radiação solar e os raios X e ultravioleta e micro-ondas destruíssem as matérias orgânicas, esses compostos orgânicos que estavam dispostos puderam agora se combinar, pois não tinham mais radiações nocivas que destruíam sua cadeia. Então, neste processo, criou-se um ambiente em que a água foi literalmente a matriz na qual estes compostos passaram a se combinar e começando a formar cadeias moleculares mais complexas, que viriam a desenvolver a vida orgânica. Soma-se a isso as enormes erupções vulcânicas do processo de acomodação geológica do próprio planeta, que passaram a expulsar componentes minerais e gerar uma cadeia de situações que vieram a favorecer, finalmente, a formação da vida como a gente conhece. Essas erupções, elas foram fundamentais. Primeiro, liberaram gases essenciais, assim como a água, dióxido de carbono, metano, amônia, alguns compostos à base de enxofre também.
que são essenciais para a formação da vida primitiva, bem como da própria atmosfera. Esses gases forneceram os componentes básicos para as primeiras moléculas orgânicas se tornarem mais sofisticadas, ou seja, deixar de ser apenas a cadeia de carbono, nitrogênio, oxigênio, passar a ter alguns elementos minerais e formar os quelantes, que são as bases das construções da vida propriamente dita. Fornecimento de nutrientes. As cinzas vulcânicas e os depósitos minerais forneceram nutrientes como fósforo, nitrogênio, potássio, entre outros elementos, que foram necessários para que, uma vez desenvolvidas essas cadeias moleculares, essa vida celular, ela pudesse também desenvolver de forma mais complexa, gerando cadeias e composições, até que essas células, mais tarde, viriam a desenvolver funções independentes para cada posição, gerando o que nós chamamos hoje de tecido orgânico, seja na cadeia vegetal ou animal. Ainda, criação de habitats. As erupções vulcânicas criaram uma variedade de habitats muito grande em função da modificação da topologia terrestre, criaram fontes termais, criaram ilhas, modificaram o leito dos oceanos, criaram ecossistemas específicos que permitiram que houvesse a formação única de vida, que mais tarde veio a se desenvolver, criando mecanismos que a gente chama de extremófilos, que podem sobreviver a condições extremas de temperatura e pressão. Entre eles, nós temos aí o que a gente chama de urso d'água, né? Que é um pequeno ser que tem uma resistência a ambientes das mais versáteis. Tá? Ciclo de nutrientes. As erupções vulcânicas contribuíram para o ciclo global de nutrientes, permitiram que esses nutrientes, em funções da ejeção de materiais na atmosfera, pudessem criar um fenômeno muito grande, que é o de espalhamento desses nutrientes ao longo do percurso de toda a superfície. E muito mais do que isso, esse espalhamento de materiais que saíam de erupções de gases que eram lançados na atmosfera, traziam em si essas cinzas carregadas de um potencial elétrico diferente da atmosfera, fazendo com que ocorressem grandes núcleos de tempestade, fazendo com que ocorresse uma dispersão de carga elétrica que promoveu chuvas localizadas, mudassem temperaturas e, principalmente, a ionização de partículas orgânicas que, mais tarde, viriam a compor os elementos que criariam a vida. Esses compostos teriam se acumulado em poças d'água, quando eu falo poças, é claro, não são poças pequenas, mas lagos acumulados dentro dessa superfície, pois a água estava sendo expulsa ainda, ou seja, os oceanos ainda não existiam, até que se revestisse a superfície, que contraiu mais tarde, formou essas cavidades, houve essas depressões e preenchimento por chuva de milhões e milhões de anos, a Terra ainda era simplesmente uma casca rochosa, uma casca ferida viva de rocha aquecida. Então, essas poças de água, que eram contidas por uma pressão atmosférica muito maior do que nós temos hoje, permitiram reações subsequentes que podem ter servido de leito e berço para os compostos orgânicos complexos que originaram a vida. Bom, a matéria orgânica presente nos meteoritos, como a gente já falou antes, durante todos os estágios iniciais da formação, provavelmente pode ter fornecido a base do suprimento para o surgimento dos compostos mais complexos, que são os que foram depois lixiviados para os oceanos. Porque uma vez que começou a se contrair e formar os oceanos, a água dava o meio de deslocamento desses compostos por ser um solvente universal. Some a tudo isso a combinação com os compostos minerais, já espalhados, como foi dito, dispersos por um número incontável de erupções vulcânicas, especialmente minerais mais pesados à base de cálcio, sódio, magnésio, cobre, ferro, fósforo e outros elementos que nós conhecemos, enxofre. Isso criou uma diversidade muito grande de componentes que podiam, mais tarde, gerar compostos quelantes, compostos complexos, coordenados, que têm uma facilidade de formar cadeias de funções de tecidos orgânicos e viabilizando, utilizando o carbono como matriz principal da sua estruturação. Em resumo, toda essa associação de um oceano rico em matéria orgânica e mineral, rico em ferro, rico em magnésio e outros elementos, mais as cargas elétricas, uma atmosfera que passou a se estabilizar por causa dos vapores e componentes que existiam, criando uma pressão que conseguia manter a água no seu estado líquido. Uma atmosfera que passou a ser protegida por um campo magnético após o surgimento e equilíbrio da Lua na dinâmica da sua órbita conjunta com a Terra. Então, o sistema binário Terra e Lua passou a ser estável. Some a isso o aquecimento passou a ser controlado agora
pela variação de fase da água, pela proteção, pela inclinação da Terra, que passou a fazer com que os hemisférios passassem a ter temperatura de calor e frio separadamente, movimentando massas de ar e gelando os polos, a ponto de criar uma espécie de uma estabilização termodinâmica no próprio planeta. Some a isso tudo a presença dos compostos orgânicos, agora já disseminados ao longo desse grande leito líquido, deu-se início, então, à profusão de construção da vida orgânica como a gente conhece. Então, o primeiro composto vivo considerado após as construções moleculares, o primeiro ser vivo, por assim dizer, basicamente era um RNA autorreplicante, ou seja, era o princípio de um vírus, que é um RNA autorreplicante. Ele tinha uma composição ácido ribonucleico, em que ele, quando compunha de associar com outros compostos orgânicos, ele duplicava a sua presença, ou seja, ele se reproduzia montando os compostos orgânicos com a mesma similaridade que a sua. Essas moléculas autorreplicantes teriam sido capazes de armazenar informações genéticas e catalisar reações químicas ao longo da sua estrutura. Um RNA é uma molécula extremamente grande, essenciais para a sobrevivência e sua reprodução, replicando sua existência. Então, esse RNA, uma molécula extremamente complexa, tinha essa microestrutura de RNA, tinha um sinal proteico, ou seja, um sinal que literalmente identificava a proteína e dava o sinal de catalisação, como se essa proteína fosse um elo de ligação dos compostos moleculares para formar, ou seja, ela ia costurando como se fosse um zíper. E tinha um ribossomo, ou seja, tinha uma espécie de matriz na qual ela se baseava para se replicar. Com o tempo, foi se tornando mais e mais evoluído, gerando moléculas mais complexas, mais elaboradas. É importante ressaltar que a busca, pelo primeiro ser vivo, essa pesquisa, sempre continua acontecendo através de análise de asteroides, meteoros, de cometas e de análise de materiais congelados nas geleiras e vulcânicos, ou seja, de profundidades, mas a teoria e a concepção mais básica é que tenha sido dessa forma que a vida começou a ser proeminente, de forma orgânica, dentro desse leito aquoso. Aqui a gente pode perceber que existe uma questão comparativa entre o RNA e o DNA. O RNA, composto também pela guanina, adenina, uracil e outros compostos, tiamina, ele é literalmente como se fosse um DNA que ainda não está montado. Com o tempo, esse RNA começou a encontrar compostos maiores e se unir, formando uma cadeia fechada. Essa cadeia fechada passou a ter finalidades específicas. Então, ou seja, o RNA é composto por um sistema de hélices ligados em moléculas que servem para a identificação e reprodução. Por isso, um vírus se reproduz com muito mais eficiência do que uma célula. Mas, no entanto, uma célula tem uma função orgânica muito mais complexa, porque ela tem um composto de dupla hélice, ou seja, ela tem exponencialmente mais capacidade de proliferação e trabalho. Aqui a gente tem um esquema que mostra como é que o RNA evoluiu para DNA. Então, inicialmente, o RNA ele se replicava, pegava as suas ribosinas, que são o princípio da construção dos ribossomos, só que ainda na forma de enzimas, utilizava essas ligações de alta energia, que são aquelas terminações dentro da sua hélice única primária, fazia a associação com proteínas, interagia com os aminoácidos, dava origem a um código genético de reprodução do seu corpo ativo, da sua hélice, e fazia a sintetase do ATP primitivo. Mais tarde, eles perceberam que unindo, eles protegiam essa cadeia e podiam desenvolver características mais complexas. Então, tem a chamada transcriptase reversa, ou seja, o próprio DNA, uma vez fechado, podia se romper, gerar um RNA para construir proteínas que ele mesmo precisasse a partir de elementos externos. Então, a evolução disso levou à formação de um encapsulamento, onde ele, claro que o DNA não pensa dessa forma, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: tudo isso vem como se fosse um planejamento, ou seja, é uma característica das imperfeições dos elementos, das composições das moléculas, das associações. Essas imperfeições, na verdade, é que são suas perfeições, como se intencionalmente tivesse sido
projetado nestes compostos orgânicos que eles tivessem essa carência para demandar que eles evoluíssem até espécies que se encapsulassem dentro de um composto lipoproteico para gerar uma reserva, ou seja, uma unidade de controle interno que ele pudesse se proliferar toda vez que precisasse. O DNA se decompunha, gerava um RNA através de sistema ribossômico, como se fosse um fecho, fazia a sintetase do ATP, gerava um novo corpo e se fechava novamente, se reproduzia. Bom, então nós colocamos aqui a ideia de Deus criador da vida e dizemos, que balela, Deus não criou nada. Ora, meus irmãos, não é isso nem de perto. A ciência não contrapõe a existência de Deus. E aí eu quero dizer que muitas vezes nós tomamos como base essa contraposição. Primeiro, a ciência é uma criação nossa. O conhecimento é uma construção nossa. A física, a natureza, não. Essa é de Deus. Por quê? Porque o nosso conhecimento nem de perto sabe tudo que está acontecendo na natureza. A nossa ciência, o nosso saber, nem de perto se aproxima de tudo que existe. Então, nós, na tentativa de trazer o grande arquiteto, o supremo arquiteto ao nosso nível, nós antropomorfizamos Deus, como se ele necessitasse de fazer as coisas como um homem faz. Eu vou construir uma estátua, eu preciso de uma pedra, esculpir a pedra, polir a pedra, e depois eu vou construir um carro, eu tenho que... Olha, nós não podemos trazer Deus ao nosso patamar completamente imperfeito e inferior. Nós temos que entender que, para ele, a construção do universo, desde a primeira partícula subatômica que veio gerando os elementos, já faz parte de um planejamento, de uma engenharia cósmica que nós nem de perto somos capazes de entender. Então, todas as vezes que nós dizemos que a ciência contrapõe a origem de Deus, porque então não pode ter sido Deus, nós estamos comparando Deus como se ele fosse um mortal limitado. Esse é o nosso erro, creio eu, estou aqui expondo o meu ponto de vista. Então, o que eu digo para vocês é que a imagem de um Deus que precisava de fazer o animal ou a forma naquele ponto e não mais precisar de mudar, é antropomórfica. Ele criou uma semente de uma laranja seca de tal maneira que essa semente, ao adentrar no solo, vai adquirindo água. E com isso ela vai mudando, vai se abrindo, vai deformando, vai buscando na água do solo os compostos orgânicos e minerais, vai colhendo do solo e vai se replicando e criando uma árvore. Um Pai Celeste capaz de fazer uma semente virar uma árvore precisava de construir um ser na forma plena? Ele bastava criar o primeiro átomo, que toda a vida ia se originar a partir daí. Esse é o planejamento de Deus, na minha concepção. Por isso, a ciência, a cosmologia, a astrofísica e o que quer que venha, nunca vão me afastar da ideia de que o universo é uma criação, que este relógio tem um relógio. A protovida, que veio a partir dessa primeira estrutura primária, que começou com aminoácido, passou para a estrutura da hélice simples do RNA, depois cadeias polipeptídicas da estrutura terciária, até chegar no sistema de DNA mais complexo, foi uma evolução sequencial previamente devida às propriedades dos elementos capazes de formar a cadeia carbônica. E essa cadeia carbônica, essa cadeia orgânica necessária para o processo da vida, é engraçado porque nós temos o silício com as mesmas propriedades do carbono, mas o silício não forma vida, porque ele tem as mesmas características até certo ponto. Somente o carbono, que foi um dos primeiros elementos a ser formado no universo, que veio depois do hidrogênio, um pouco antes do oxigênio, tem a característica de ter a flexibilidade suficiente para não ser ávido demais ao elétron, mas nem ser tão desleixado a ponto dele poder fazer variações de combinação. O silício perde. Então, um único elemento serviu de matriz para se criar a vida orgânica, que foi o carbono. Essas substâncias todas, em combinação, quando foram criadas sua profusão, foram se tornando mais complexa, e quanto mais complexa, mais necessidade de atração bioquímica. Então, os primeiros procariotas, que foi quando esses compostos começaram a encapsular-se
para poder criar suas reações de vida e manutenção dentro desse ambiente, desse nicho fechado, esses procariotas são as primeiras células que não tinham núcleo ainda, mas passavam a ter um sistema controlado que determinava o que entrava e o que saía nessa sacola orgânica. A primeira proposta que se tinha é que o surgimento dessa vida teria sido por abiogênese. Essa hipótese sugere que os primeiros procariotas podem ter surgido espontaneamente, né, através das reações químicas em ambientes primitivos da Terra. Esses ambientes, compostos orgânicos simples, como os aminoácidos que foram mostrados nos nucleotídeos, podiam ter se organizado em função da variedade de condições, moléculas, e quando eu falo variedade de condições, tem a ver com pressão atmosférica, temperatura, existência, até mesmo a gravidade do planeta, sua rotação, sua posição em relação ao Sol, seu campo magnético e a carga elétrica que ele é capaz de dispersar nas suas tempestades naquela época. Essa teoria está até bem alinhada com a ideia da evolução química, onde as condições dessa Terra primitiva vieram evoluindo até criar um ambiente propício para a vida. Uma segunda hipótese, tá, chamada de hipótese do mundo de RNA. Essa hipótese propõe que as primeiras formas de vida foram baseadas no RNA, nós mostramos lá atrás, que existe, inclusive, a proposta de aminoácidos dentro de asteroides, essa molécula que seria capaz de armazenar informações genéticas e catalisar reações químicas. Segundo essa teoria, o RNA teria sido a primeira molécula autorreplicante. Vejam bem que essa hipótese não contrapõe a anterior. Se vocês perceberem, vocês vão ver que são hipóteses que vão se somando, porque há surgimento da abiogênese através da queda. Mas então nós estamos dizendo que surgiu na Terra, o carbono foi se ligando. Depois nós vamos falar aqui que, na verdade, existe um teorema chamado de panspermia, em que parte desse material teria caído. Na verdade, é um conjunto complexo. Nada impede, inclusive, que parte desse material orgânico já existisse na Terra e que boa parte dele caiu depois. Ou seja, é um evento complexo de várias origens que foi sucedendo um em paralelo e sequencialmente ao outro. Então, a hipótese do RNA segue a questão da abiogênese em si, ela não contrapõe. A outra seria a origem de fontes hidrotermais. Alguns cientistas sugeriram que os primeiros procariotas podem ter se originado em ambientes hidrotermais profundos, onde a pressão de temperatura, a situação da água, componentes químicos teriam favorecido, o que também não contraria as anteriores, porque na abiogênese, que seriam as moléculas orgânicas que podem ter caído na Terra, bem parte delas, como outras já ter sido aglomerada na formação da Terra em si, não tem uma definição em que ambiente eles se formaram. E essa questão das fontes hidrotermais também ela é muito relativa porque naquele início de formação das primeiras cadeias orgânicas, toda a Terra era uma riqueza muito grande de fontes hidrotermais. A Terra estava ainda buscando um equilíbrio termodinâmico. Então, se a gente prestar atenção, essas teorias elas se completam. Então, com base na panspermia, nenhuma dessas hipóteses contradiz, de fato, a possibilidade da panspermia, que seria da origem dos compostos orgânicos ter vindo desses meteoros, desses compostos, pedaços de cometas, que teriam surgido de fora do sistema solar originalmente. Inclusive, o próprio sistema solar, a Terra e outros elementos que a compõem, vieram de fora da origem, ou seja, foram pedaços de partículas microscópicas, poeiras cósmicas e gases que foram sendo atraídos até que o sistema solar se formou há 4,5 bilhões de anos atrás. E nesse critério propriamente dito, a panspermia ela não é nenhum tipo de impossibilidade. Alguns compostos já deveriam estar aqui, outros vieram. Por ser mais complexos, eles podem ter servido de matriz de formação, junto com a biogênese, com a questão da multiplicação do mundo de RNA, junto com a questão das hidrotermais, que aumentou a temperatura e pressão, a temperatura aumentando a dinâmica das moléculas e a sua capacidade de interação, pois maior temperatura, maior agitação cinética. Cada uma dessas hipóteses oferece uma perspectiva diferente, na verdade, complementar para como a vida pode ter continuado. E o debate sobre a validade continua valendo. Ou seja, qual é, de fato, a associação e ordem e duração disso? A gente não tem como prever, porque a gente pode apenas especular. Aí alguém fala, mas isso aí não tira um pouco da ação divina? Oh, mas é claro que não tira. É claro que não tira. Na verdade, para mim, isso aí só comprova que foi complexo demais para ser ao acaso, que uma sapiência maior, superior, programou devidamente cada situação para que fosse ocorrendo, para que permitisse a associação que
já determinou lá no átomo de carbono uma propriedadezinha específica. Para isso, ele teve que mexer no tamanho do elétron, inclusive na relação entre um quark e outro. Olha que perfeição! A primeira subpartícula já tinha uma propriedade capaz de gerar a associação das partículas maiores e criar um mundo, um universo onde essas imperfeições, essas carências elementais se combinassem para gerar algo muito maior, que era a existência de tudo que nós temos, inclusive da vida. Por décadas, tentou-se entender como o oxigênio surgiu para que a vida existisse. A própria vida, né, supostamente, foi responsável por criar o ar, ou seja, a própria vida orgânica começou a trabalhar um processo ao se formar os procariotas, os primeiros genes de matérias orgânicas. A luz solar agora começou a ser filtrada numa atmosfera que começou a ser limpa, passou a penetrar essa camada de água que já começou a permitir a passagem de luz e começou a gerar dentro da água uma movimentação de energia em que essas partículas, ou seja, esses organismos vivos, passaram a absorver a luz solar e mudar o seu metabolismo, absorvendo água e CO2 muito rico na água em função das profusões das erupções e gerar matéria orgânica construindo com o nitrogênio que era rico na atmosfera, literalmente liberando o oxigênio. Por quê? Porque para formar a cadeia carbono-nitrogênio eu tenho que dispersar o oxigênio para que a ligação carbono-nitrogênio forme a celulose e materiais mais complexos, apesar de que a celulose em si é carbono, hidrogênio e oxigênio, mas a celulose se liga a compostos aminoácidos. Então, para que isso acontecesse, eu tinha que liberar o excesso de oxigênio. E começou a surgir o oxigênio dentro da própria água, que veio mais tarde a oxidar o ferro que estava dissolvido nela. Essa época foi chamada de grande oxidação. Foi um salto evolucionário que a gente conhece hoje, que aconteceu há 4,5 bilhões de anos, ou seja, dentro do processo de formação dessa atmosfera que nós conhecemos. A Terra já era habitada por micro-organismos unicelulares. Então, há 3,5 bilhões de anos, quando começou o processo de absorção de luz solar, começou a ter a absorção de alguns minerais do mar. No caso deles, o magnésio. E esse magnésio, se ligando às cadeias de carbono complexas que já existiam pela profusão da construção da sequência de aminoácidos e de cadeias peptídicas de RNA, começaram a formar compostos quelantes, ou seja, compostos complexos, coordenados, e formou-se então a clorofila, que quando recebia a luz, ela era capaz de costurar o carbono e o hidrogênio na forma de celulose, criando uma estrutura reprodutiva, ou seja, fechando o seu invólucro em cloroplastos, que eram cadeias que faziam esse processo como se fossem usinas, e liberando o oxigênio nesse mesmo princípio. Então, a partir do processo de profusão da clorofila e crescimento dessas bactérias, o tempo foi passando há 13,5 milhões de anos atrás, até que esse composto começou a se tornar proeminente e começou a ter uma interação mais complexa, criando em si também um DNA. Esse DNA passou a ter características. Ora, era evidente que essa evolução ia acabar tomando um próximo passo. Então, estes cloroplastos se tornaram, né, esses primeiros começaram a ficar dentro de substâncias procariotas. Mais tarde, essas substâncias procariotas começaram a criar um revestimento interno, ou seja, precisava de proteger a matriz, porque essa colônia de substâncias, esses cloroplastos, não podiam mais ficar soltos, atuando como se fosse um vizinho fornecendo alimento. Então, criou-se uma comunidade através da construção de moléculas complexas. E esse revestimento passou a ser a carioteca, né, de revestimento de células vegetais. E dentro do núcleo dessas células vegetais passou a se guardar o DNA que garantia a reprodução dessas células e as funções. Esses cloroplastos agora estavam protegidos. Era evidente que em determinado momento haveria uma evolução da célula procariota para a célula eucariota, ou seja, ela ia revestindo, crescendo, crescendo, até que ela criasse uma proteção. Mas como é que ela cria isso? Não, não é uma célula simplesmente endurecendo por fora. Ou seja, aquelas comunidades que começaram a produzir uma carapaça de proteção e começaram a se encapsular, começaram a durar mais tempo e garantir sua existência. As que não faziam isso foram destruídas. Esse é o processo evolutivo.
Não é um indivíduo se tornando uma célula, mas um conjunto de comunidades de organismos que passaram de compostos, não era bem chamado de organismo, mas dentro do ponto de vista que tem uma tendência matricial viva, como se fosse um vírus, passaram a trabalhar em conjuntos maiores, esses conjuntos criaram outros conjuntos maiores ainda, e começaram a funcionar como uma unidade com várias funções interligadas. Depois de um tempo, com a geração de oxigênio, houve uma diluição, uma oxidação do ferro presente que estava nessa solução aquosa em que esse meio existia. E esse cloroplasto começou a ter contato, onde ele produzia clorofila, né, onde ele tinha a matriz, até que, finalmente, esse material, 1 bilhão de anos depois, ou seja, 2,5 bilhões de anos depois, veio a formar o primeiro conjunto primitivo da hemácia, trocando o magnésio por ferro. Essa hemácia agora, ela não era mais, veja bem, ela não era mais uma substância que gerava oxigênio, mas ela se utilizava do oxigênio para fazer processos metabólicos. Por quê? Como a água ficou rica em oxigênio, algumas dessas células começaram a desenvolver a habilidade de metabolizar o alimento por meio do oxigênio. Para isso, o que eles faziam? O que é chamado ciclo de Krebs. Então, o cloroplasto, que era uma bactéria que fazia isso, começou a ter uma atuação similar à mitocôndria. Pegar a energia, quebrar sexualmente, só que isso quebrasse a sequência e gerava o H+. Esse H+ era um ácido. Ele precisava se livrar desse ácido. Para que se livrasse do ácido, aquelas moléculas que pegaram o ferro e eram capazes de capturar o oxigênio, combinavam o oxigênio com o H+, eliminando o H+, e formando água. Ou seja, surgiu, então, o princípio da hemoglobina, que é a vida animal que nós conhecemos. Então, essas duas proteínas complexas, né, essas duas compostos M, que são quelantes, passaram a coexistir, a clorofila e a hemoglobina. Mais tarde, outras substâncias também surgiram para o processo respiratório, né? Então, aqui nós temos uma ideia de como surgiu isso, né? Como é que aconteceu esse processo? Durante a etapa em que nós estamos evoluindo, analisando essa value, esses procariotas, eles começaram a absorver, né, esses primeiros compostos fotossintéticos e depois começaram a modificá-los através de uma simbiose, de forma que eles se tornaram as primeiras mitocôndrias. Essas primeiras mitocôndrias, elas começaram a se envolver dentro dos procariotos, dos cloroplastos. E começaram, como o cloroplasto liberava alguns compostos orgânicos e oxigênio, essas mitocôndrias pegavam esse oxigênio e consumiam a energia do meio por meio do oxigênio. Chegou um ponto, e é claro que essa célula teve que se dividir, ou seja, aquela que gerou uma quantidade muito alta de hemoglobina se separou para se tornar uma célula animal. E aquela que extinguiu, ou seja, dominou o processo de formação da hemoglobina e manteve a clorofila, que foi a predominante, se manteve na forma de célula vegetal. Para que ela durasse, somente as células que conseguiram endurecer o seu cloroplasto e a carioteca para se tornar mais resistente à penetração do oxigênio, no caso, impedir que ele oxidasse e modificasse a clorofila, se tornaram as matérias vegetais que nós temos hoje, essas plantas com essa estrutura mais rígida externamente, enquanto que a célula animal optou pela formação de camadas lipoproteicas mais flexíveis, ou seja, permitindo que a troca gasosa ocorresse com mais eficiência. Isso surgiu, então, os primeiros eucariontes, que são seres mais complexos, construídos à base das células eucariotas. São organismos que tinham capacidade de respiração. Mesmo dentro do meio aquoso, eles absorviam o oxigênio que estava no mar. Aí já definiu lá nos períodos proterozoicos, começaram a proeminência no mar, surgia a vida. Esse evento em si, do surgimento dos eucariontes, foi importante na vida como a gente conhece. Essas células, então, quer dizer, toda a molécula da hemoglobina no seu núcleo tem aquele ferro que faz a troca gasosa. Essa troca gasosa, nós sabemos, é o que nos mantém vivo hoje. Literalmente, o oxigênio chega na célula, combina com o H+, elimina o radical livre e recebe o CO2, leva para o pulmão, entrega o CO2, pega o oxigênio de volta. A célula, que deveria ser um sistema de captação de CO2 e reconstrução, que era fixa dentro do cloroplasto, passou
a ser um discoide móvel na corrente sanguínea. E aquele cloroplasto que liberou o discoide passou a existir na forma de mitocôndria. Ou seja, ele não precisa mais do cloroplasto preso dentro de si, mas agora ele tem como se fosse um drone. A hemácia é literalmente um drone da mitocôndria, só que ela trabalha fora da célula. Ela passou a ser a hemoglobina uma ferramenta importante. E a hemácia em si é uma célula sanguínea, mas ela é uma célula chamada protocélula, ela é uma célula anucleada, porque ela se assimila muito àquele primeiro cloroplasto discoide que produzia o oxigênio. E agora ela passou a transportar o oxigênio, ela continua capaz de pegar o CO2, só que agora ela não mais associa ele para a construção de matéria de carboidrato, ela simplesmente o transporta para expulsar. Outros animais passaram a respirar, como os insetos e alguns artrópodes, com outras substâncias, como a hemocianina, que é a base de cobre. Ela não é complexa, como é o caso da hemoglobina, mas funciona simplesmente transportando por osmose dentro desses animais o oxigênio que eles possam respirar. Ela não tem a mesma função móvel, mas ela permite que o oxigênio pule de molécula para molécula até atingir a parte respiratória. E alguns elementos, como esses mosquitos sanguíneos que nós temos aí, respiram através de uma substância chamada hemitrina, que é um composto complexo, é literalmente uma hemoglobina que não deu certo, ou seja, ela se desestruturou, mas ela funciona também por osmose. Ela é mais rica em ferro do que a hemoglobina, contudo, ela tem uma capacidade de transporte muito limitada. Como ela não tem encapsulamento, é uma substância que reveste as células dos animais e atrai o oxigênio e mandando oxigênio para dentro e retira o sozinho. Então, ela simplesmente funciona como uma chave de abertura da célula para respirar. Por isso que esses animais, como mosquitos e tudo mais, depois da mudança da densidade de oxigênio na atmosfera, encolheram, porque eles respiram por osmose, eles não têm um sistema de circulação respiratório como nós temos. Eles têm um sistema de respiração por osmose, de tubículos que o ar permeia por eles e vai nutrindo as células. Bom, a evolução propriamente dita, que foi estudada e proposta por Darwin, que durante muito tempo se discutiu que ela contrapunha ou ela impedia em si a existência de Deus. Não é verdade isso. Se prestarmos atenção, a evolução está dentro do plano do grande Criador. Nada acontece no universo sem que seja plano dele. Evolução é a teoria de acordo com a qual as espécies sofrem alterações pela ação das mutações e pela seleção natural. Ela é a evolução das espécies em si. É o progresso, o processo em que há modificação constante e progressiva, alterando um estado ou uma condição, mas não é do indivíduo, é da espécie, ou seja, ao longo de um tempo, aquela espécie sofre uma mutação. Exemplo, nós pegamos uma semente, quando colocamos no solo, a semente tem uma massa limitada, mas ao absorver, ela está seca, semente seca, algumas delas, ela perde água. Então, quando ela absorve a água, não é pela água em si, mas essa água vem rica em nutrientes orgânicos e minerais, que ela precisa para construir. À medida que ela recebe essa água, ela vai aumentando as suas células, vai captando o CO2 que está dissolvido aí na própria água da chuva que desce CO2 junto. A tal da chuva ácida, na verdade, é água com CO2, capta o CO2, pega a própria água, alguns nutrientes, e magnésio, principalmente, que precisa desse magnésio, para compor a clorofila e vai reconstruindo e vai se proliferando a aumentar o número de células até que ela vai estendendo. Assim que ela atinge uma capacidade suficiente de ramificações para drenar o alimento que ela precisa, ela para de crescer no intuito da sua raiz e passa a crescer na direção do caule, ou seja, passa a crescer como planta para fazer agora a fotossíntese. Aqui, para vocês terem uma ideia, o que é uma questão de replicação e modificação. Quando um DNA vai sofrer um processo qualquer de evolução, esse DNA passa por uma quebra, ele se rompe, forma uma cadeia de RNA e muda. Ele faz uma alteração, ele sofre uma mutação em um dos seus componentes de ligação das hélices, voltando agora com uma nova característica, uma nova propriedade. Mas isso, gente, é uma mudança extrema. Ah, mas não tem jeito de ter uma mudança errônea ou uma coisa assim deformada? Sim, pode acontecer. Mas essa espécie, quando sofre uma mutação inadequada, ela se extingue. Em vez de ficar maior, o animal ficou menor. Em vez de ficar com o bico mais duro, ele ficou mais mole. Em vez de ele voar mais alto, ele está voando mais baixo. Não sobreviveu e morreu. O processo é variado, mas somente aqueles que se adaptaram à demanda do meio ambiente vão sobreviver.
E aí essa propriedade vai se propagar para as espécies seguintes. A evolução proposta pela natureza do plano de Deus, ela é perfeita. Ela não permite que uma espécie errônea se propague. O indivíduo pode sobreviver, mas ele não propaga sua característica. Enquanto que essa modificação é um ajuste, ou seja, uma determinada substância, uma característica que o próprio organismo ele gera vários indivíduos. Aqueles que sofreram essa modificação evoluem, e os que não sofreram ficam para trás e se perdem. Isso é uma modificação natural. Então, no meio daquela cadeia de DNA, um determinado componente daquela cadeia, daquela hélice, se torna diferente. E essa diferença vem a trazer todo o processo de modificação e adaptação para toda a sequência seguinte. A evolução é de uma espécie influenciada por uma variedade de fatores complexos e interligados. Alguns deles estão aqui. Primeiro, variação genética. A variabilidade genética dentro de uma população é fundamental para a evolução. Isso quer dizer que você tem uma quantidade muito grande de possibilidade de mutações, adaptações e capacidades. Porque vamos lembrar que mesmo dentro de uma mesma espécie, não temos uma igualdade, nós temos uma tendência à similaridade. Igualdade não. Existe identidade combinatória, mas não unidade. Você nunca vai ver uma espécie exatamente igual a outra. Nenhum grupo de animais tem o mesmo número de células em determinado tecido ou parte do corpo. O mesmo não tem jeito. Então, essa recombinação, essa variedade, permite que haja esse crescimento. Isso aconteceu desde o início da vida, desde os dinossauros. À medida que as espécies foram se espalhando pelo mundo, olha que interessante, os dinossauros se espalharam antes do mundo se afastar dos continentes. Olha, parece que estava totalmente planejado. Com isso, quando eles morreram, eles já deixaram carga genética para que o ambiente pudesse moldar essa nova evolução, para que novos animais, ou seja, a partir de um número pequeno de espécies, uma grande variação genética já estava planejada. Nós não alcançamos toda a variedade genética que o nosso DNA é capaz de gerar. Isso quer dizer que nós não atingimos toda a nossa possibilidade. Olha que fantástico. Nós ainda temos uma capacidade de variação genética inigualável. Tudo planejado, tudo perfeitamente coordenado com a existência da primeira partícula que surgiu no universo. Isso é um planejamento, porque vários matemáticos já disseram, para existir tudo em equilíbrio entre as grandezas da natureza, da vida, biológica e tudo mais, é aquela ínfima condição de acontecimento, de chance, de estatística, vezes aquela outra ínfima, vezes a outra, ou seja, é 1 em 1 trilhão, vezes 1 em 1 trilhão, vezes 1 em 1 trilhão, sequencialmente. É como se eu pudesse jogar 1 trilhão de dados e todos eles caírem um sobre o outro com o lado um virado para cima. A chance é mínima, mas estamos aqui conversando. Então, não foi tão mínima assim, parece que já estava planejado em toda a existência da própria matéria que ela culminasse no que nós somos aqui hoje. Seleção natural, deixa eu só colocar um hiato aqui, quando fala assim, dá a impressão de falar, então nós somos a obra máxima de Deus, nós somos, vamos ser arrogantes? Não. É o contrário, meus irmãos. Por acreditar que nós somos intencionalmente gerados por Deus, nós não temos que ser arrogantes, não. Nós temos a responsabilidade de não desapontá-lo, de fazer por onde merecer. Quando alguém se dá ao esforço de nos ajudar, é uma pessoa, a gente fica grato. O Pai Supremo faz uma coisa dessa e nós não seremos. Então, a seleção natural ela é um processo já previamente desenvolvido dentro da própria natureza, para que o ambiente selecione a espécie de acordo com a sua capacidade de adaptação. E essa adaptação torna a espécie mais forte. Essas mudanças elas são completamente alélicas, ou seja, estão dentro do sistema do DNA. Aquele organismo tem uma capacidade latente que o permite se adaptar. A deriva genética é essa mudança aleatória, ela já está previamente, quer dizer, existia no DNA a possibilidade de mudar, senão a espécie deixava de existir, pronto. A mutação é quando eu preciso não de alterar uma espécie, mas de evoluir, de adquirir uma propriedade nova. Quer dizer que eu posso mudar tanto me tornando uma nova espécie em grande escala, ou eu posso pegar um indivíduo que se adapta. É muito simples. Pegamos crianças hoje de 2, 3 anos que se adaptam à situação da vida eletrônica quase que instantaneamente, enquanto que a gente, quando criança, não sabia nem ligar a televisão direito. Migração, o fluxo genético, quando ocorre a mudança de ambiente, essa mudança pode ser por vários sentidos, mas olha, já está previsto que, se precisar fazer, essa espécie pode se ajustar.
ela vai criar novos elementos. Por exemplo disso, o ser humano, vamos falar para frente aqui, nós já temos mudanças que elas não são tão radicais, não impede a associação da espécie humana, mas já são notórias. O isolamento reprodutivo, muitas vezes, esse isolamento impede a troca de genes. Então, ele pode, às vezes, acabar restringindo e criando novas espécies. Mas isso também é uma forma de ajuste. Nem sempre a melhor forma é a diversificação. Às vezes, a restrição é que dá para aquela espécie a capacidade. O ser humano tem isso. Nós passamos por isso na hora que a gente olha as etnias. Eu sou contra a palavra raça. Nós somos da raça humana, nós temos etnias variadas. A etnia oriental, africana, caucasiana, a aborígene, são etnias, são mudanças que o corpo fez para se adaptar ao ambiente, mas continuamos sendo todos seres humanos e, inclusive, temos a capacidade de reprodução entre nós sem qualquer dificuldade. Pode ter até uma característica proeminente e dominante, mas isso não impede. E o cruzamento seletivo, que é quando você faz alterações artificiais. Bom, os seres humanos estão caminhando para isso. Nós já fizemos isso com plantas e animais, né? Estamos fazendo. E, olha, voltando aqui ao cruzamento seletivo, eu não sei se você sabe, durante os anos 1600, 1700, lá, 1800 no Japão, existia uma discriminação muito grande de qualquer oriental. Os japoneses não gostavam de mestiços assim como os chineses. Então, existia aquela coisa, só ter filhos orientais, japoneses, chineses. No Egito tinha isso, eles acreditavam agora, baseado na família, não, só entre a família do faraó é que vai ter essa proliferação de família. Então, isso é uma seleção artificial, é um cruzamento artificial. Nem sempre se traduz em vantagem, mas é uma seleção artificial, porque ela é intencional, ela não é ocasional. Bom, se a gente pegar a árvore filogenética, desde as bactérias até as arqueias, até as eucariotas, nós vemos que, muitas vezes, muitas das bactérias, por exemplo, elas não foram desenvolvendo linearmente, elas se fecharam num certo ramo. Este ramo, especificamente, evoluiu para a arqueia, que são quando começou a desenvolver as procariotas, começaram a surgir de forma as eucariotas dentro do processo de organismos complexos, e dentro dessa mesma ramificação surgiram os animais mais compostos, mais complexos, que são os que nós temos aqui hoje, tanto quanto plantas. Então, isso não é linear, não, tá? Esse desenvolvimento ele pode passar por ramificações em que somente uma parte desenvolve e depois volta a variar de novo, ou seja, constringe e depois expande novamente. Olha um exemplo aqui de evolução de uma mesma espécie. Você pega a mesma ave, por exemplo, conforme o ambiente em que ela teve que mudar sua característica de alimentação, ela mudou as propriedades do seu bico. Ah, mas então um passarinho foi lá e no dia seguinte o bico dele mudou? Não. Quer dizer que aqueles que tinham a habilidade de ter o formato do bico naquela forma, conseguiam se alimentar, proliferavam, podiam proteger a espécie e foram, até que os que não podiam foram sendo extintos. Então, aqueles que comiam néctares e sementes de cacto, por exemplo, tiveram o bico formado com uma estrutura de bico e mordedura de encaixe diferente. Aqueles que comiam besouros e lagartas, por exemplo, passaram a ter uma outra habilidade, em que o bico passou a fechar como se fosse uma lâmina. Aqueles que comiam sementes muito grossas e resistentes, então, a furar essas sementes. Aí, aqueles que tinham o bico mais duro e mais aquilar, conseguiam se alimentar, os outros não. Os que pegavam pequenos insetos, tinham que mastigar esses insetos, passaram a desenvolver por dentro do bico algumas presas. E aqueles que tinham que quebrar sementes duras passaram a ter o bico, a musculatura da face mais resistente. Então, vejam bem, é uma mesma espécie que em ambientes diferentes passou a desenvolver propriedades diferentes. Isso é uma evolução. Mas quer dizer que já está, ela é chamada alélica, ou seja, já está no seu DNA a capacidade de desenvolver essa habilidade. Outra coisa, a hereditariedade. Os pais transmitem aos filhos boa parte das suas características. Muitas vezes elas vêm de gerações anteriores, do avô ou do bisavô, mas porque elas estão latentes ali dentro. A diversificação de plantas e insetos que aconteceu em função dessa mudança de ambiente foi fundamental para o crescimento do planeta como um todo. E principalmente na evolução dos animais, sobrevivência, evolução das espécies, dessa variedade, porque eles passaram a entrar em equilíbrio com o meio orgânico que permitia a evolução mais complexa. Agora, não quer dizer que uma espécie, só porque o tipo de espécie ela vai ser sempre igual. Você pode ter uma espécie que evolui, por exemplo, para 400 mil espécies diferentes de evoluções e uma outra que vai a milhões de espécies. Vai depender da demanda que o ambiente
e que a subsistência e que a combinação genética baseada naquilo tudo que eu falei lá atrás leve a acontecer. Então, para vocês terem uma ideia, agora existe uma coisa interessante, parece que um gatilho. Durante o período Mesozoico e Cenozoico, nós tivemos aí um período de 70 milhões de anos em que praticamente não houve muita variação genética. De repente, em questão de 20 milhões de anos, houve uma proeminência enorme. Ou seja, depois, olha que interessante, acontece que nos últimos 65 milhões de anos, foi quando aconteceu aquele grande acidente que extinguiu os dinossauros, mudou a atmosfera, mudou o clima na Terra e mudou. Isso demandou de uma hora para outra, ou seja, você vem aí, 140, 130, não houve grande mudança, vem acontecendo, acontecendo. Quando chegou a 70 para 65, aquele impacto violento, mudando toda a topologia, o clima, temperatura, quantidade de oxigênio, a existência, a subsistência dos animais, de repente tivemos uma proliferação imensa de espécies, principalmente de mamíferos. Por quê? Já estava programado no DNA, e é a espécie que mais proliferou, porque os insetos, mas já existia antes aí. Nós temos mais espécies de insetos, mas elas já existiam. Os mamíferos, nesse período de 20 milhões de anos, foi quando teve a maior variação, adaptação, ajuste e mudanças em curto período, dentro, nós estamos falando de curto período, da existência da vida e da existência do planeta. Os mamíferos tinham um DNA, têm uma capacidade de expansão tão enorme, inclusive a espécie humana. Então, o período mesozoico, que ele ficou aguardando esses animais, alguém fala assim, mas se o dinossauro tivesse extinto, eles estariam hoje inteligentes? Não, eles passaram por milhões de anos sem sair daquela situação que ele é. Enquanto que os mamíferos, mesmo hoje, se você pegar um cavalo ou pegar, por exemplo, um elefante, ele tem um QI extremamente maior do que teria um dinossauro. Isso é uma evolução da espécie. Mas como assim? Onde que um mamífero entra nisso? A necessidade de proteger a cria, o sangue quente, o metabolismo diferente, a capacidade de desenvolvimento, o tempo de vida definido, a articulação, o fato de ter um tamanho que tem que fazer dele tanto um animal dinâmico, a alimentação mais onívora do que os dinossauros, a capacidade de oxigenação menor do ambiente, aumentou o número de células e a interação das células para poder ter mais eficiência na oxidação, na troca gasosa. Olha como é que são ferramentas fantásticas. Durante esse período, essas mudanças que aconteceram fizeram com que houvesse uma expansão imensa na massa da existência, na quantidade e na qualidade das espécies, principalmente dos mamíferos. Olha, meus irmãos, muitas das espécies também sofreram extinções. É o que eu estou dizendo para vocês. Toda evolução causa extinção. Quando uma espécie evolui, outra é extinta. Não tem como evitar. Porque a evolução é a adaptação de uma parcela de uma espécie. Isso quer dizer que uma outra não vai acontecer. Nós tivemos, durante aí a existência do planeta, nos últimos 600 milhões de anos, pelo menos 5 extinções em massas de espécies diferentes. A evolução não é um processo linear. Ela não vai acontecer tantos por cento a cada geração. Ela vai ocorrer de acordo com a demanda. Vocês vejam o gráfico anterior, vou voltar aqui. Olha. Nós percebemos que naquela faixa de 20 milhões de anos, houve uma explosão de evolução como nunca havia visto antes na classe dos mamíferos. Então, a evolução ela não é linear, ela vai acompanhar uma demanda. Mas olha que interessante, já está programado na construção do primeiro DNA a possibilidade que isso viesse a acontecer. À medida que novas espécies vão evoluindo, as antigas ou aquelas que não são adaptáveis vão deixando de existir. Um exemplo aqui das girafas. Enquanto as árvores tinham esse tamanho, as girafas se alimentavam. À medida que as árvores foram se tornando maiores, as girafas menores não conseguiam mais comer, morriam de fome, se tornavam presas, e só as que tinham crias mais altas conseguiam comer. Até que, por fim, todas as girafas que passaram a existir tinham um pescoço alto o suficiente e numa quantidade de população suficiente para estar em equilíbrio com o ambiente em que frequentavam. Isso é uma evolução da espécie. Ah, mas coitadinha da girafa mais fraca. Ela morreu, ela não conseguiu se alimentar bem, se tornou presa, não acasalou, ela mudou a sua estrutura e, finalmente, os descendentes foram sendo só de filhos mais altos. O primeiro mamífero considerado mamífero, tá? Que é o sinodonte, ele foi uma adaptação, ele saiu da água e desenvolveu folículos ao redor do corpo para se proteger, porque na água ele não conseguia criar as espécies dele para aquele ambiente. E ele passou a alimentar os filhotes
com leite gerado por ele, uma glândula, secreção gordurosa. Porque aquele que não fazia isso, as crias eram presas. E ele passou a ter as presas geradas dentro de si, não mais em ovos. Por isso que existe o ornitorrinco, que põe ovos ainda. Porque, por algum motivo, naquela região da Nova Zelândia, essa espécie conseguiu manter ovos sem problema, porque não tinha predador para criar uma dificuldade. Agora, os outros mamíferos falaram, não, esses ovos, se eu puser os ovos, eles... Ah, mas e essa casca que fica dentro do mamífero? Não, não fica casca não, gente. Até a galinha, quando põe o ovo sai flácido, sai flexível. Ele enrijece em contato com o CO2 do ar. Ele é basicamente um composto quelante à base de cálcio. Em contato com o CO2 do ar, ele calcifica e forma aquilo ali. Então, esses mamíferos não precisam de casca mais. Não despendeu tanto cálcio e passou a ter uma placenta, onde esses animais se alimentavam diretamente do revestimento proteico, e que ele não precisava mesmo, em vez de ter um oveiro, a fêmea passou a ter um ovário e passou a guardar dentro de si. Algumas espécies passaram a ter animal único do tamanho, outras passaram a ter vários, isso tudo dependendo do nicho, da sobrevivência, né? E esse sinodonte deu origem a quase outros. Então, o primeiro dente de sapo, por exemplo, é um animal que literalmente era quase um pós-réptil, e deu origem basicamente a todos os felinos que nós conhecemos hoje, passando pelo dente de sapo inicialmente. Olha a questão da evolução da baleia. Há 50 milhões de anos, aí, depois 49, 50 milhões, tinha o Pactetus pinachus, depois aí veio o Ambulocetus natans, que foi para a água novamente, depois veio o Cuticetus minimus, que também se tornou um mamífero da água, veio o Protocetus, que é o pai tanto das jubartes quanto dos golfinhos. Mas como assim? A perna dele ficou atrofiada, ele passou a se juntar muito mais na cauda, a cauda passou a ser a... Ah, mas então a cauda do golfinho é sua perna? Não, a cauda é a extensão do cóccix. As pernas atrofiaram. Quando você tira a radiografia de golfinhos e baleias, você ainda vê pequenos nichos de ossos atrofiados na região da bacia. Então, a baleia foi um mamífero que, por uma questão de separação dos continentes, necessidade alimentar e sobrevivência, teve que voltar para os mares. O pelo deixou de ser necessário. A narina passou a ter que se modificar, mas como é que ele mudou a narina para ter essa evolução de eras e eras e eras e eras e eras e gerações? Nós estamos falando de milhões de anos aí, de pelo menos 5 milhões de anos de evolução para que se adaptasse. Isso é evolução. O DNA permitiu que um animal terrestre voltasse a ser aquático. Então, saiu desse animal inicial para chegar na baleia, de um animal de pouco mais de 2 metros para uma baleia de 30 metros. Ah, mas como é que a baleia ficou com 30 metros? Como é que ele cresceu assim? Porque os maiores não eram presas, então foi cruzando entre si os maiores, cada vez os maiores, cada vez os maiores. Como ela não tem dentes, a baleia azul não tem dentes, ela não tem presas, porque ela passou a se alimentar, um metabolismo muito grande, muito lento, de animais pequenos, de fácil digestão. Consequentemente, se não tem dente, não tem garras, e não é um animal muito ágil, como é que sobrevivia? Aquele que fosse grande o suficiente para que a sua carapaça, sua proteção gordurosa, pudesse resistir ao ataque. E é hoje a baleia azul o maior animal já existente na face da Terra, com 30 metros a 36 metros de comprimento, maior que um submarino. Da evolução dos mamíferos ao homem, passa pelo mesmo princípio. Uma evolução de, mas nós viemos, o chimpanzé virou orangotango, que virou gorila, que virou... Não é assim, não. Nós e os símios, os macacos, viemos de um ancestral comum, há milhões de anos. Mas, à medida que foi passando o tempo, ele foi tomando ramificações, necessidades. Uma espécie desenvolveu uma habilidade, a outra não. Uma espécie desenvolveu uma característica genética, a outra não. Inclusive, o próprio Australopithecus, que era uma possibilidade de hominídeo, tá? Quer dizer, seria uma espécie paralela ao Homo sapiens, ele existiu junto com o Homo sapiens. Por que ele não proliferou? Porque o cruzamento do Homo sapiens era... O tempo de vida do Homo sapiens de nascimento era mais curto, ele começou a ter mais, dominar mais a sociedade, ele começou a dominar o fogo, a caça, e, inclusive, foi apagando o Australopithecus. Como assim apagando? Literalmente, é como se eu pegasse uma população de europeus e pusesse todo mundo para casar com os Inuit que tem lá no Alasca. Daqui a uns anos, não tinha mais o Inuit original. Por quê? Porque foi absorvido. É a mesma coisa. Os Homo sapiens, Homo habilis, começaram a ter filhos com os Australopithecus e tudo mais, de forma que a espécie em si foi se mesclando e foi sumindo. Aqui nós vemos, por exemplo, a evolução dos pés
né? De um gibão, de orangotango, de um gorila, um chimpanzé e a espécie humana. Olha a mudança dos metatarsos aí, dos tarsos, em relação das falanges para se adaptar. A espécie humana precisou de usar o pé como primata na planta para poder se locomover, enquanto que as outras espécies, o chimpanzé, ele sobe em árvores, mas ele tem um ambiente mais curto. O gorila precisa de força. O orangotango e o gibão são animais muito mais arbóreos, então tem uma estrutura. O gibão é muito mais arbóreo, porque ele é menor. Então ele tem uma habilidade. Os pesos maiores, os tamanhos maiores, obrigou a uma contração da falange até chegar no nosso pé. Hoje, nosso pé não serve para subir em árvore. Por quê? Nós estamos tendo uma evolução adaptada artificialmente. Hoje, se você comparar a mão humana com a mão de um símio, de um gorila, de um chimpanzé, nós podemos fazer articulações com os dedos que um chimpanzé e um gorila não têm condições. Tocar piano, por exemplo, articular os dedos separadamente, eles não têm controle motor para isso. Tá? Isso demanda uma habilidade motora de neurônios naturais que eles não têm. A primeira hipótese de Johnson, que é lá de 1970, que era aceita em 1960, 70, era de que a gente veio evoluindo até o afarensis, que é o Australopithecus afarensis, e daí teve o africanos, o robustos, o homo habilis e tal, e divergiu. Hoje, a hipótese já sai um pouco, às vezes, existe algum lugar, olha o que eu estou dizendo, em algum momento da evolução da espécie humana, um fenômeno aconteceu que obrigou a espécie humana a ser o que nós somos hoje. Eu não vou falar de uma interação nem alienígena, nem vou falar de interação de Deus chegou e criou o homem e a mulher, tal. Não é isso, não. Eu estou dizendo o seguinte: imagina vocês, e aí eu vou usar aqui um pouco, vocês vão me permitir, por favor, meus irmãos, falar um pouco da minha fé. Se você tem uma espécie que tem um potencial e de repente você dá a essa espécie um sopro divino, você projeta nessa espécie um brilho espiritual, esse espírito só vai causar uma catalisação de evolução naquela espécie que tem habilidade física para aceitar, ou seja, eu só vou acomodar aquele fluido divino se eu tiver o recipiente para isso. E o recipiente implicava na habilidade cerebral e neurológica. Nosso corpo é uma casca. Mas isso eu estou dando a minha opinião. Tá? Não é científica, não é comprovado. É meu jeito de entender. Mas que existe essa dúvida, existe. Ao longo da evolução da espécie humana, o Homo sapiens sapiens, como nós conhecemos, existe basicamente nos últimos 200 mil anos, ao longo dos 5 milhões em que o hominídeo existe. E ninguém consegue dizer em que momento exato houve a mudança do indivíduo que gerou o que nós somos hoje. Nessa linha de análise, né, nós temos aí várias características do Australopithecus, que tinha bipedestação, ou seja, andava polegares opositores, mãos livres. Aí o Homo habilis, que é a fabricação de ferramentas, primeiro desenvolvimento de linguagem, já tinha as expressões para explicar, né, sentimentos. Você tem o Homo erectus, que tinha o domínio do fogo, a caça e recoleção, quer dizer, captura, normandismo, imigração, mudar para o ambiente. O Homo sapiens arcaico, que é melhorando as capacidades do crânio e das vozes, desenvolvimento cultural analógico, começar a pintar né, as rupestres. O Neandertales, que fazia caça, linguagem complexa, já tinha expressões de conversa, vida em grupo, organização social, até chegar no Homo sapiens. E ainda assim, nós não conseguimos explicar. Você vê que o homem Neandertales, ele continuou, ele deixou de existir depois que o Homo sapiens existiu. O Homo sapiens simplesmente impôs ao Homo neanderthalis a sua proeminência e tomou conta do mundo. Talvez boa parte das nossas etnias que nós temos pelo mundo, da África, venham de misturas dessas espécies. Mas como assim? Quer dizer o seguinte, uma característica herdada do Homo erectus, ou do sapiens arcaico, ou do neanderthalis, quando chegou nesse nicho ecológico, permitiu ao homem que foi para o norte da Tunguska desenvolver uma força física maior, por quê? Porque estava no DNA dele. Ao que foi para o norte desenvolveu, por exemplo, a resistência ao frio, porque estava num outro ancestral. Essa mistura genética, na verdade, inclusive, pode ter sido intencional, para que a gente tivesse à disposição as habilidades dessa espécie e, ao mesmo tempo, pudéssemos evoluir enquanto ser inteligente. Mas calma, eu acho que nós não evoluímos ainda, estamos no caminho de, porque nós ainda fazemos muita burrada para uma espécie que supostamente já estaria evoluído
para receber Deus de forma completa. Mas, de novo, é minha opinião. Então, todas as nossas variações étnicas, né, não são raciais, são adaptações ao meio, são ajustes à questão. Seja o índio, seja o caucasiano, seja aí o europeu mediano, da Mesopotâmia, seja o oriental, seja o africano, todos nós somos adaptações ao meio. Essa variação que nós temos de estrutura pigmentar, filamentosa, de pigmentação, tudo isso é apenas estético para adaptar ao meio, não nos impede a inter-relação. Somos uma espécie só, somos um ser só. A gente tem que parar de começar a olhar os rótulos e começar a olhar o conteúdo. Quando os primeiros hominídeos brigaram para regiões com menos intensidade de luz solar, como as regiões do norte, houve uma redução na quantidade de melanina na pele. Por quê? Porque ele tinha que receber mais luz para poder, tinha menos sol. Então a pele não podia filtrar o sol, senão ele não desenvolvia vitamina D. Então, aquelas pessoas que tinham muita pigmentação, elas sentiam frio e não conseguiam desenvolver vitamina D. E a vitamina D é fundamental para os anticorpos. Elas adoeciam. Aquelas pessoas que tinham menos melanina, a luz fraquinha atravessava a pele e criava a pigmentação mais clara, permitia a formação de vitamina D. E elas começaram a se fortificar. Então é um ajuste. E para eliminar a melanina, ela também deixava de estar presente nos olhos. Isso ocorreu porque lá no sul, no frio, a inclinação do Sol, a atmosfera e tudo mais, a luz do Sol é menos atuante. Em compensação, lá na região da África, que a luz bate direto, é aquela incisão constante, eu podia ter a pele extremamente escura, porque um pouquinho de luz que passava ativava a vitamina D. Mas e como é que ficou os orientais, então? Por que o oriental tem o olho puxado? Porque naquela região tinha luz solar um período e não tinha em outro. Quando não tinha, era muito frio e muito vento seco. Eu precisava de proteger os olhos, então eu desenvolvi uma pele que ela não é tão branca como o do homem do norte e nem tão marrom como o homem da África. Então ela ficou mais naquele tom mais pardo, amarelada. E eu desenvolvi uma gordura perto dos olhos para poder proteger os olhos do frio e para poder manter os olhos hidratados. E com isso meus olhos continuaram castanhos. Por quê? Porque lá tinha luz suficiente para eu filtrar. E a minha pele compensou, não precisei de perder a melanina dos olhos. Tudo isso é uma adaptação ao meio, mas não muda a espécie, porque isso já faz parte da capacidade do DNA do ser humano. A gente apenas se adapta esteticamente ao meio, não muda nossas características físicas. Do ponto de vista de evolução, gente, olha aqui, ó, a evolução de um feto, de uma salamandra, de um peixe, de uma tartaruga, de uma galinha, um porco, um rinoceronte, um cão, um ser humano. No estágio final, nós somos divergentes, no processo evolutivo, nós somos iguais, porque existe uma similaridade igual. Agora, esse pouquinho de diferença, como é fundamental. Você não consegue fazer cruzamento intergenético de nenhuma dessas espécies. O crescimento da vida começou com moléculas, expandiu, as células se duplicaram, criaram organismos mais complexos, foram evoluindo, se tornaram componentes mais complexos, procariotas, depois tornaram eucariotas, começaram a surgir núcleos, evoluir para espécies mais sofisticadas. Essas espécies começaram a se adaptar ao meio, começaram a se projetar propriedades para poder caber dentro do meio que lhe impunha situações, começaram a evoluir, se diferenciar, se ajustar, começaram a se multiplicar, começaram a sair do ambiente, se ajustar a ele, se adaptar para o mesmo, até o ponto de criar uma situação em que esse ser, as suas modificações e tudo aquilo que ele traz, permitiu que ele fosse adaptando e criando condições variadas para cada meio, cada diversificação, até que, evolutivamente, ele começasse a mudar e evoluir, não mais tão fisicamente, mas agora intelectual e espiritualmente, até chegar na gente. Tudo isso aqui é uma seleção natural. Agora, existe a seleção artificial. Olha o exemplo dos cães. É uma ação direta da seleção, da evolução artificial. Nós fomos selecionando animais com certas características, cruzando entre eles, até que nós modificamos. O cão, hoje, não é mais um animal de evolução natural. Ele depende exclusivamente do ser humano para ele existir. Nós fizemos isso com alimentos também. Lá atrás, nós fizemos, combinamos tal tipo de grão com esse, com aquele e tal, até chegar. Não é que existe o milho moderno, por exemplo, que é o fêmea, que é o macho, não sei o quê, então nós fomos mudando.
Hoje nós fazemos isso a nível genético, né, com os transgênicos. Nós fizemos com as abelhas. Olha alguns exemplos de raça de abelha, que é a Apis mellifera mellifera, que é a abelha negra europeia. A Apis mellifera linguística, que é conhecida como a abelha italiana, a mais popular da apicultura, pela docilidade dela e a produção do mel. A Apis mellifera carnica, que é conhecida como a abelha carnica, das regiões dos Alpes, ela resiste ao frio. A melífera caucásica, que é conhecida como caucasiana, também das regiões montanhosas, ela é muito calma e ela resiste muito ao estresse, barulho e tal. E nós temos outras. Você tem aí, por exemplo, a própria jataí, é uma abelha que já foi modificada. Nós vamos alterando, nós vamos fazer. Isso aí é uma seleção artificial. O homem simplesmente impondo ao ambiente adaptações. Hoje nós estamos mexendo a nível genético, né? Nós fazemos seleção artificial com o próprio ser humano. A hora que você começa a selecionar que tipo de pessoa, eu quero ter filho com esse tipo de mulher, eu quero casar com esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa que não serve, mesmo que seja uma consequência natural, social, é uma seleção artificial. Então, mas isso aí não muda a espécie. Não, a seleção natural não deixa de existir, mas nós acabamos inferindo. Só que, às vezes, vocês têm que lembrar que a nossa seleção ela segue valores egoístas, enquanto que a seleção de Deus ela segue um valor estritamente dentro da ordem natural. De tudo isso que nós estamos falando aqui, eu posso dizer claramente que não deixa de dizer que tudo que existe nesse mundo tem essa pincelada divina. Só que, ao contrário de um engenheiro que faz uma obra e tem que ficar corrigindo ela o tempo todo, a obra divina não precisa. Ela já está precisamente organizada. Ela vai acontecer dentro dos planos de Deus. Ao longo dessas eras todas que nós tivemos, várias espécies, vamos retomando então, desde as bactérias e micro-organismos que foram fundamental para o ecossistema que foi desenvolvendo, passando pelos micro-organismos do solo que vieram viabilizar tudo que nós temos, alimentos, animais e tudo mais, foram para as plantas que foram criando diversidade à medida que a Terra se expandiu, mudou de ambientes, essas plantas foram se ajustando, criando características próximas para resistir ao frio, ao calor, à umidade baixa, alta, quente, frio. Foram criando nichos e vegetações mais resistentes, que foram dando estrutura para o solo, em equilíbrio agora com as novas correntes de ar, de chuva e tudo mais. Os animais começaram a desenvolver para polinizar, para poder desenvolver, espalhar as plantas e permitir mais diversidade, mais resistência. Os animais dinossauros que existiram na época tiveram uma fundamental estrutura na proteção, espalhamento e desenvoltura do próprio solo, dispersão de sementes, a aeração do solo, fertilização dos mesmos. Quando a terra se espalhou, esses animais já estavam lá dando compostos orgânicos para permitir a proliferação. Então, lá no período Jurássico, lá no período Cretáceo, todos esses períodos, os animais foram variando para justamente preparando a natureza e o solo, ou seja, eles serviram de vetores para chegar ao que é hoje, para quando a Terra se espalhasse, para quando ela se tornasse um ambiente espalhado e diversificado, a vida pudesse proliferar e, no meio desses, um ser se tornar o que evoluiu intelectual e espiritualmente. Porque no meio de todos, no meio desse cascalho todo, eu precisava tirar uma pepita. Então, todas essas cadeias alimentares complexas, tudo isso veio de forma a nos levar a ter o tamanho, a mentalidade, até a quantidade de oxigênio no ar era necessária que ajustasse para que a gente tivesse o tamanho certo e a fraqueza certa, para que a gente pudesse ver socialmente e evoluir intelectualmente. A evolução das espécies foi previamente planejada desde a primeira criatura que surgiu vida. Todos eles que foram extintos há milhões de anos tiveram uma influência direta em tudo que aconteceu. A própria Terra vai evoluir, passar pelo calor, pelo frio, até chegar nos dias de hoje, já era um planejamento todo feito dentro da dinâmica, desde o seu princípio da criação, por todas as etapas de vida, até chegar nos dias de hoje, de sair da Rodínia, passar pela Pangeia, Laurásia, para chegar nos dias de hoje, tudo foi previamente desenvolvido para ir acontecendo em paralelo. Tudo devidamente organizado. Desde 500 milhões de anos atrás, do primeiro animal que começou a 4,6 bilhões do crescimento da Terra, até chegar nos organismos vivos que nós temos hoje, até chegar na nossa espécie. Só que, é claro, a gente não faz um uso tão, digamos assim, inteligente de tudo isso. Talvez a gente tenha que rever um pouco mais o que é, de fato, o nosso quadro de criação. Em vez de imaginar o Adão ali, o primeiro ser,
né? Eu pus um dinossauro, podia ser uma bactéria, um DNA, porque eu acho que a criação de Deus não começou na Adão e Eva na vida. Começou lá atrás, na primeira molécula de carbono que se formou. E a gente vive se perguntando a questão entre Deus e a ciência. Pois eu digo para vocês, Deus é a ciência. É assim que eu acredito. Meus irmãos, peço desculpas por ter sido extenso, era isso que eu queria compartilhar. É muita coisa, então eu tentei resumir e abordar o máximo possível. E agradeço humildemente a todos que compartilharam o tempo de vocês comigo aqui e me permitiram estar com vocês nesse aprendizado. Muito obrigado por essa honra e essa oportunidade. Não estamos ouvindo, Valdemar. Cadê o irmão Aparício Sofner? Ele, o nosso mestre de cerimônia. Está fechado o som dele. Apareceu. Aparício, está fechado seu som. Leão que Fechou de novo. Fechou de novo. Abre o som, meu querido Aparício. Está com problema. agora saiu. Agora saiu. Saiu. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos pedir ao vamos ver se o nosso irmão Joel, para fazer a entrega do certificado ao palestrante. Será que ele recebeu do Zé Soares? Já recebeu, o Joel. Então, Joel, abre Joel, o som para apresentar o certificado. de palestrante. Palestrante. Ele Certificado está olhando para o no nosso Telegram dele. palestrante. Então tem que abrir o som dele. Ele vai abrir. Ele vai abrir. Ele vai. Aqui Ele hoje. vai. Ele está tentando. Lá. Ele não está conseguindo abrir o som. Ô, Lucas, O som ele não está está conseguindo abrir complicando. o Para som mim dele? também foi Agora abri. difícil. É que eu estava bloqueado, então eu não podia abrir. Estava bloqueado. O meu também Deixa eu estava. ver agora aqui se eu acho o negócio do diploma aqui, tá? Um instantinho só. Diz que o Zé mandou. Foi. O nosso irmão Joel é o criador do diploma e o entregador do diploma. Então, ele Bom. cria e entrega. Ok. Então, vamos lá. Aqui no Zoom, aqui, cadê o Zoom? Não, está no Telegram. Já abri. Agora eu tenho que fazer a porra do compartilhamento, pô. Fica frio. Agora sim. Share screen. Então, vamos lá. Share screen. Meu querido Erivelto, você será hoje o nosso palestrante diplomado. E está aqui esse diploma que o nosso presidente houve por bem otorgar a você como agradecimento e da demonstração do nosso carinho, apreço, nossa gratidão por tanto conhecimento, tanta sabedoria que você tem transmitido a todos nós. Você se destacou desde muito tempo como uma mente dessas privilegiadas. Você é um irmão de uma cultura muito acima da média e que você tem ainda o privilégio de uma memória quase que
infindável. A sua memória nada abala os seus conhecimentos. Então, você consegue transmitir para nós coisas que nós nem passaríamos perto se não fosse você tendo trazido as informações. Daí que, já que lá na Bíblia está dito que é honra quem honra, né? A Confraria Quantum resolveu, então, fazer esse diploma e entregar a você. E nós vamos começar pela exortação ad universo terrarum orbis, sumer arquitecti gloria. E aqui está escrito que os cavaleiros, confrades e afiliados do copo d'água da Confraria Quantum erguem um brinde virtual ao palestrante, Erivelto Luiz de Souza, por ter vertido em nossas taças nesta noite o néctar de sua profunda sabedoria ao discorrer sobre o tema Gênese Cósmica, parte 4, a vida. Destarte para esculpir nas pedras da eternidade. A lembrança dessa aula magna foi expedida presente prancha, dada e traçada, firmada, selada e autenticada na sala virtual da confraria no 9º dia do 3º mês do ano de 6024, Ano Lucis, que assinam José Soares da Silva, o secretário Bonachão, e o nosso querido irmão presidente Advita Valdemar dos Santos Queiroz. Está ali o detalhe para você colocar o seu jamegão. Eu espero que você receba essa coisa muito simples. Não está nem à altura de todo o seu merecimento, mas vai para você com o nosso coração junto com ele. Tá? Receba isso com nossa gratidão, meu querido irmão. Meus parabéns. Excelente palestra. Obrigado, irmão Joel. Damos continuidade, então, aos trabalhos. Os irmãos que queiram fazer perguntas ou que queiram fazer algumas considerações, é só ir em reações e levantar a mãozinha, que será dada a autorização. Eu tenho uma pergunta para fazer agora. Pode fazer, senhor. Eu quero saber do meu querido irmão Erivelto qual vai ser o tema e quando vai ser realizada a palestra número 5. Já que ele falou sobre a vida, eu quero que você fale um pouco mais além. Você fale de tudo que governa a nossa existência, o nosso futuro, a nossa transição. Né? Já estamos... Joel, a proposta inicial, quando eu combinei com o nosso presidente, é que a gente fizesse uma sequência de 7 palestras. A vida seria a 4ª. A 5ª, eu ia focar exclusivamente na humanidade. Então, a gente está a falar da humanidade em si. A 7ª seria algo um pouco mais esotérico, seria a existencialidade. Porque a gente fala tanto de ciência, aí a gente ia tentar, claro, eu vou tentar abordar. Hoje eu queria pedir desculpas, foi uma palestra extremamente extensa, porque, meus irmãos, não é fácil resumir uma coisa como um tempo chamado vida. Então, eu tentei compactar para cobrir o máximo possível. Né? Eu sei que ficou extenso, eu peço, normalmente eu não duro tanto assim numa palestra, não. Mas é porque o tema realmente, resumindo, era isso que vocês viram aí. Para chegar nisso aí, vocês têm ideia da quantidade de coisas que eu tive que tirar fora. Mas a ideia seria essa, Joel, a gente abordar, então, como a gente falou da vida, chegou nessa parte da humanidade, a próxima seria a humanidade. Quando eu falo humanidade, eu quero falar do ser humano, não estou entrando no mérito social, estou falando do ser humano, doente. E, finalmente, aí, a última seria abordar as características que vão desde a inteligência física até a inteligência espiritual, né? Dentro de uma visão que a gente possa interpretar. Claro, eu não sou dono de razão nenhuma. Muito bom. Obrigado, irmão Erivelto. Com a palavra, o irmão Valdemar. Olha, meu irmão Torquemada, quer dizer, mestre cerimônia, eu gostaria que você desse a palavra ao nosso querido irmão Lucas Couto, nosso venerável da Lux e Tenebre, e dos irmãos que não são da confraria primeiro, né? Depois a gente fala com os irmãos da confraria. Então, gostaríamos de ouvir nosso querido irmão venerável mestre, meu venerável, porque eu digo meu venerável, porque eu pertenço a essa magnífica loja como correspondente, mesmo correspondente número 1. Né? Então, eu pertenço à Lux e Tênis, e eu gostaria que você concedesse a palavra a ele e a quem quisesse, os irmãos que não pertencem hoje à confraria Quantum, e depois os irmãos da confraria.
Então, nós podemos fazer também, fazer a iniciação dele aqui na nossa confraria, O Lucas Couto? né? Lucas Couto, claro. Lucas Couto é de Então, com a casa, palavra, rapaz. o nosso Lucas Couto é venerável nosso. mestre Hã? Lucas Couto. Meu presidente Valdemar, meus estimados irmãos, essa confraria quanto é, é de uma natureza ímpar, porque o irmão Valdemar consegue levar adiante e transformar a vida da gente com suas palestras, com sua alegria, sua forma de receber. Eu sou muito feliz de ter cada um que vejo aqui na telinha, essa telinha pequenininha aqui que aparece para gente, o irmão Raimundo, né, irmão Luiz, irmão Eleutério. Eu sou muito feliz em tê-los como irmão. Eu sou um menino aqui, né? Eu sou um venerável, mas eu sou um menino no meio de gigantes, né? E isso me, como ensinou um filósofo, né, um pensador, um homem que descobriu as leis da física, né, a gente só consegue ser grande quando a gente está no ombro de gigante. E eu sou feliz por, né, ser reconhecido como irmão perante vocês. E no dia de hoje a gente pode ter a certeza que tivemos uma palestra de um gigante. Então, meu irmão Arivelto, parabéns pela a sua apresentação. Fiquei lembrando das minhas aulas de biologia, né? Eu lembro da minha professora de biologia que ela falava da história de um experimento científico em que um cientista tentou reproduzir a criação do mundo em um experimento fechado. Não me lembro o nome do cientista. É a autobiogênese, que foi feita, na Ah, verdade, por um pesquisador, que ele era, na verdade, um cátedro e um monge, um frei, né? Ele queria provar pela igreja que a vida brotava sozinha, e não conseguiu. exato. Porque ele achava que as larvas surgiam naturalmente, por efusão, só que depois descobriu que elas penetravam no furo da tela, né? Isso é verdade. Então, lembrei e foi um prazer fazer essa viagem pela Terra, pela criação do universo. Vi sua preocupação grande de nunca afastar a presença do grande arquiteto do universo. Mas a gente Não. sabe que a ciência ela tem os seus caminhos, ela é baseada em evidências, em experimentos, e a gente fica enaltecido com sua apresentação. E em nome da Lux in Tenebris, eu deixo um tríplice fraternal abraço a todos os irmãos, feliz em tê-los sempre presentes. Já deixo aqui convidando a todos para no dia 24 de março se fazerem presentes aos domingos, né, às 19 horas, no horário de Brasília, e vamos ter a palestra do nosso irmão Freitas, que vai falar de Santorini a Moisés. Vai ser uma viagem filosófica do nosso irmão Freitas, lá da grande loja do estado de Sergipe, meu estado de origem, vai nos apresentar com seus conhecimentos. Então, agradeço aí a oportunidade da palavra, estou de pé e à ordem, e muito feliz de estar com os irmãos ainda virtualmente. Um bom final de semana e levem também, meus irmãos, nosso abraço às nossas cunhadas pelo dia de ontem, né, Dia Internacional da Mulher, e que a gente precisa saber que, antes de tudo, a gente veio de uma mulher, são elas que nos iluminam diariamente. Então, levem as nossas cunhadas, as nossas sobrinhas, o nosso fraternal abraço e os votos de felicidade, paz e sabedoria a todos. Muito obrigado, meu presidente Valdemar Queiroz da Costa. Valeu. Obrigado a você, meu querido irmão. Obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão pelo esforço que você teve hoje para colocar nossa palestra no ar. Agradecemos profundamente a você e a toda a sua equipe. Beijo no coração. Estamos sempre contigo. Meu presidente, Estaremos sempre contigo. eu acho que agora o Lucas Couto pode encerrar a gravação, né? Que agora já terminou a palestra. Agora é só as perguntas, né?